Vamos conversar com o Espírito Santo? Quem aqui tem conversado com o Espírito Santo? Quem tem separado um tempo no dia para ter comunhão com Ele? Lembra, outro dia eu preguei sobre a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo gosta de conversar com a gente, de ouvir a nossa oração, amém? Então a gente precisa crescer nesta intimidade com Ele. Então vamos orar. Querido Espírito Santo, eu te peço, junto com a tua igreja, que nesta manhã tu venha nos ensinar, tu venha nos guiar a verdade, que tu abra o nosso entendimento para compreender, para receber a tua palavra, porque a tua palavra ela é a verdade que liberta, a tua palavra é a verdade que nos fortalece, a tua palavra é a verdade que nos leva para a eternidade, a tua palavra é o que muda a nossa história, a tua palavra nos ensina até mesmo a derrotar os nossos inimigos, e nós queremos aqui aprender do Senhor nesta manhã. Fala aos corações, me concede o que dizer nessa hora, visto que não sou eu quem falo, mas é tu que fala em mim. Me dá as palavras, Espírito Santo, ministra em nosso meio, aquece os corações pela palavra. Espírito Santo, faz uma obra hoje tremenda que só o Senhor pode fazer, que na medida que eu vou falando, o Senhor vai entrando no coração, o Senhor vai tocando no entendimento, o Senhor vai respondendo essa vida, o Senhor vai ministrando diretamente essas pessoas que estão aqui, que em algum momento ouvirão na gravação. Espírito Santo, entra em ação agora, porque a palavra diz que a tua palavra é a tua espada. Então desembainha agora a tua espada enquanto eu falo, e vai ministrando aos corações, vai penetrando no íntimo da alma, no íntimo do espírito, na mente, Pai, vai trazendo resposta, vai mudando a história de pessoas, Pai, assim como tu tem mudado a minha, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. E o glória a Deus junto, né, irmão? Tá bom, tá aquecendo. Tá aquecendo, tem condições de melhorar. Pode sentar. Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, é o primeiro evangelho. Mateus capítulo 14. Glória a Deus. Capítulo 14. Vou ler a partir do versículo 14. Capítulo 14, versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-los. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e os abençoou.
Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Só até aqui. O resto tu sabe. Alimentou a multidão, todos comeram, se fartaram, pode sentar. E sobrou ainda quanto? 12 cestos. Eu já até preguei essa palavra, mas deixa eu te falar um detalhe. Tu tem que ficar muito atento a essa palavra, porque a gente não traz essa palavra para dizer: ah, uau, como era maravilhoso naquele tempo. Ai, se eu tivesse estado lá para ver aquela maravilha. Não, foi preparado para esse tempo. E é nesse tempo que tu tem que viver as maravilhas. Ali tu está lendo e ouvindo a experiência de outros que vêm até nós para nos ensinar, para que a gente tenha as nossas experiências. Amém? Então eu não estou falando de um assunto do passado, porque se fosse só do passado, se tivesse ficado preso no passado, eu lia e a gente fazia uma oração e tchau. Mas aqui não é museu para viver das glórias do passado. Amém? Aquilo ali é para a gente saber o que Deus ainda continua fazendo hoje. Amém? Glória a Deus. E aí se tu vai observar, não, porque tem gente que vai ler a Bíblia distante. Puxa, que maravilha, pena que eu não estava lá. Gente, sabe o que eu vou falar aqui, Eu vou falar sobre trazer conhecimento, sabe, para a vida, sabe, para a vida de quem? Diga assim, minha. Então fica ligado. Olha só, eles estão lá, Jesus pregando, e tem uma multidão. Se tu vai ler no finalzinho da passagem, vai dizer que tinha 5.000 homens, além de mulheres e crianças, ou seja, tinha uns 15 a 20 mil pessoas talvez ali. E aí vai pregação, e cultasse, avivamento, e cura, e liberta, e cura, e cultasse, avivamento. Aí os discípulos chegam para Jesus, até já preguei aqui, isso aí se prega em muitos lugares. Eles vêm dar uma notícia para Jesus. Fica ligado para cá. Eles vêm dar uma notícia para Jesus. Eles tinham uma notícia para Jesus, sabia? Jesus, em outras palavras, assim, tradução do pastor Feijó, né? Não tem que usar real aqui, Jesus. Tu tá vendo que isso aqui é um deserto, né? Tu tá vendo que deserto já é complicado. E a notícia é a seguinte, que vai anoitecer e vai ficar pior. Aí eles dão uma solução para Jesus, solução deles. Manda o povo sair pelas aldeias para comprar o que comer. Tu acha que isso é uma bela solução? Quer ver se tu tivesse lá e te desse essa solução. Sair no meio de um deserto, ainda tem que procurar alguém aonde comer. Na verdade, não é isso que eu vou falar, mas eu quero que tu entenda desde já. Os discípulos falam dessa realidade, manda eles embora para eles ir pelas aldeias comprar o que comer. Na verdade, eles estão tipo assim, lavando as mãos, entenderam? Na verdade, eles estão reconhecendo uma coisa: não temos condições de atender essa demanda. Na verdade, isso aqui que eles estavam fazendo, num português bem claro, eles estavam empurrando com a barriga. Eles estavam jogando. Eles não tinham solução, mas estavam apontando uma suposta solução. Vocês estão entendendo? E Jesus fala assim, dai-lhes vós mesmos de comer. Eu gosto desse texto. Os caras estão dizendo, mas Jesus não acabou, porque a gente está lendo textos, versículos, né? Mas lá era diálogo, né? Mas alguém podia dizer lá, mas Jesus, não acabamos de falar que isso aqui tem uma multidão, isso aqui é um deserto, já está ruim e vai ficar pior. Tinha duas notícias, uma ruim e uma pior. A ruim é que já é um deserto, está ruim, e a notícia ruim mesmo, a pior é que vai piorar. Sabe o que Jesus disse para ele? Dai-lhes vós de comer. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês estão apontando que a solução está lá.
E Jesus está apontando que a solução está em ti. É isso que está acontecendo ali. Imagina a mente dos caras entrando assim num parafuso, como a gente diz. Nós acabamos de falar que não tem. E Jesus disse assim, ó, em outras palavras, que eu sou a solução para esse caso. Quantas coisas que tu não resolve na vida, irmão, que tu joga para outros? Hã? Quantas que tu não resolveu porque tu dizia a mesma coisa com os discípulos? Não tem como, não tem dinheiro. Hã? Nunca fez isso? Fez um monte de vezes. E eu tenho certeza que tu fez, porque eu já fiz também. Então nós agimos muitas vezes igual aos discípulos, mas nós aqui lendo, né? Século 21, né? Estamos ainda no 21, né? Se não está errado minhas contas. Aqui bem tranquilo, né? Daqui a pouco de repente está com a picanha lá preparada, só chegar. Mas eu nunca faria isso que esses discípulos fizeram. Tu faz isso seguido. Eu estou aqui para dizer que tu fazes a mesma coisa. E Jesus está mostrando para eles, quando eles dizem para arrumarem a solução, está para lá, que talvez nem eles podiam garantir essa solução. Vocês estão me entendendo? Jesus está dizendo, não, a solução está em ti. Aí olha só, e eu gosto que eles falam uma coisa. Aí eles falam, ô gente, alguém dá real para o Senhor Jesus aí para nós, o da contabilidade, vamos ver o que tem. 5 pães e 2 peixes. Alguém disse, não, agora ele vai se convencer que nós estamos com razão. Sabe o que Jesus disse? Trazemos. Você me dá os 5 pães e 2 peixes. O que eles tinham por desprezível, o que eles tinham por pouco, Jesus tinha por suficiente. Jesus tinha por útil. Sabe, talvez já aconteceu uma vez, tu não acreditou naquilo ali, mas desse mato não sai cachorro. E Jesus, eles só estão dando desculpas. Vocês perceberam que eles estão dando desculpas? Vamos saber, vamos ser sinceros, desculpas razoáveis. Não fica dizendo, porque se eu estou lá, não, é só ver a tua vida, e tu vai ver que a tua atitude é a mesma. Entenderam? Entenderam que a atitude é a mesma? É só a situação que é diferente? Irmãos, eu estou sempre repetindo essa expressão. Se tu não te conscientiza, tu não muda. Se tu tá achando que tu tá aqui sentadinho e ouvindo uma palavra lá do passado, mas como é que aquela corja me sai com essa? Tu tá falando de ti. Tu tá te incluindo. Porque é assim que tu vive. Ou não é? Claro que é. Como eu sempre digo, seja sincero, nem que seja uma vez na vida. Te conscientiza, porque senão não muda. Aí quando eles falam dos 5 pães, achando agora o homem convenceu, vai mandar todo mundo embora. Ele diz, trazemos, traz para mim. Tu viu que para eles, 5 pães, faz essa matemática aqui, 5 pães, 2 peixes para 20 mil pessoas. Vamos ser sinceros, gente. Não fica na religião. Ai, pastor, não conhece a minha fé. Se eu estou lá, eu resolvi esse caso. Vê a tua vida aí. Quanto já deixou para trás? Se tu vai fazer uma coisa e disser que é 1 milhão, tu já larga na hora. Imagina mais de 1 milhão. Não é assim? Tu nem começa a calcular. Já sabe quanto que tem no banco. Sabe quanto tem no bolso. Faz a mesma coisa que os discípulos. Não, manda outro resolver isso aí. Isso não é para mim, não é para minha alçada, como dizia anos atrás. Eu quero a primeira coisa que tu entenda, que tu está igual aos discípulos. Não fica te achando melhor, porque senão tu sabe quem vai perder a bênção? É tu que está olhando para mim. Tu faz isso. Tu sempre avalia conforme o que os teus olhos estão vendo. Aí Jesus deixa os caras assim, Agora que a gente ia convencer ele com a contabilidade, né? 5 pães, 2 peixes para 20 mil, ele manda entregar para ele. Ele está achando que isso aí, sabe o que ele está achando? É suficiente.
Sabe por que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes? Porque tinha 5 pães e só tivesse 2. 2 pães e meio peixe. Sabe que ele pegava? Pegava, cara. Aqui que eu quero que comece a entender uma coisa. Por que, presta atenção, por que os discípulos só viam impossibilidades? Mas por que Jesus só via possibilidades? Eu acho que deve ser chato falar com gente motivada, né? Tu tá naquela luta, não consegue, não deve falar com um cara assim. Por isso que eu aprendi anos atrás, lendo um livro de um homem de Deus, assim, ó, o que é um dia cinzento para um ânimo ensolarado? Isso vai te contar aquele problema assim, tu... já estou vendo a vitória. Quem quer ser assim? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, gente. Mas por que um só vê em impossibilidade? Estão tentando convencer o outro. Mas Jesus só vê possibilidade. Mas o que eles estão olhando de diferente, gente? O que os discípulos olhavam e que Jesus olhava? Mas que é a diferença? Aí sabe o que Jesus fez? Sabe que fé sem obras é morta, né? Sabe o que ele mandou fazer? Mandar todo mundo assentar. Manda todo mundo sentar aí, ó. Se fosse gaúcho, ia dizer, ó, manda todo mundo assentar que nós vamos distribuir a boia. Ó, os caras estão, ó, meu Deus, ó, é para sentar que vai vir a boia. É delivery hoje. Vai vir aqui. Imagina, não, te coloca na situação, tu mandando as pessoas sentar. Quantos pães que tinha mesmo? 5. Com 5 alimentava, vamos dizer, 10 pessoas. Se a minha conta não estiver errado, só ia faltar para 19.990 pessoas. Imagina o cara, meu Jesus, onde que eu fui me meter nesse nosso de fé? Vou ter eu falar para essas pessoas isso aí, mas Jesus mandou sentar. Quer distribuir a boia. Me lembra, sabe o quê? Do homem que foi muito importante. Eu vou conversar com ele no céu, vou tirar um tempo para falar com ele, chamado George Miller. O homem que sustentou orfanatos na Inglaterra pela fé. Mas quando eu estou falando pela fé, é a fé que me ensinaram. Fé na carteira de Jesus. Não falar para ninguém. Tu tá pagando o preço, como eu já tive essa experiência. Estou na frente de uma pessoa, eu sei que ela resolvia o meu negócio. Era tanta aflição que quando eu na tentação de ser humano, de dificuldade, eu ia falar para da minha dificuldade, ela ia me abençoar. E disse, deixa que eu estou cuidando. Fiquei quieto, não falei nada. Fiz toda a visita, já falo do Jorge Miller, fiz toda a visita. Eu naquela aflição, a gente ali abençoando as pessoas, mas aquela coração aflito. E aí a gente conversa e vamos nos despedindo. E já vem aquela coisa, mas será que esse eu estou cuidando foi ele mesmo que falou? Ser humano, natureza humana. E a gente conversa e se despede e sai do prédio. E aquela luta interna, foi, não foi? Foi ele que falou, foi ele que não falou? Você disse que estava cuidando. Saímos até do prédio, descemos a escada. Quando a gente chega lá na calçada, a irmãzinha chama pela janela. Ei! A gente pegou um guardanapo, enrolou alguma coisa e jogou uma oferta. Amém? Eu nunca mais me esqueci disso aí. Que prova. Vai ter uma coisa, eu não falei. Tinha vontade de falar, mas não falei. Sabe por que eu não falava, irmã? Porque eu tinha uma vergonha de alguém dizer, mas esse teu patrão é muito ruim, ele não cuida de ti. Eu não queria envergonhar Jesus, eu segurava. Ele estava só me provando. Então George Miller, que sustentou milhares de crianças na Inglaterra, um dia daqueles de crise, não tinha nada. Mandou as crianças todas se assentarem para o café. Sabe o que aconteceu?
Isso aqui, ó, a fé que move a mão de Deus. Bem naquele dia, naquela hora, se assentaram dando graças. A carroça que levava o leite lá para uma população quebrou bem na frente do orfanato. E para ele não perder o leite, ele teve que dar para o orfanato o leite. E o outro padeiro que tinha uma seleta clientela, naquele dia deu uma tostadinha mais no pão, e ele ficou preocupado que não iam querer. Sabe o que ele pensou? Mandou lá para o orfanato. É desse Deus que eu estou falando. Esse Deus que participa. Esse Deus que participa, que anda contigo. Ele mandou assentar. Isso é fé. É ou não é? Tu tem 5 pães e manda 20.000 pessoas quase assentar? O que Jesus está fazendo? O que ele está olhando que eles não estão conseguindo entender? Aí sabe o que Jesus faz? Olha a diferença. Quer saber o que os discípulos estão olhando e o que Jesus está olhando? Quem quer saber? Porque um só via impossibilidade, o outro só via possibilidade. Os discípulos, sabe o que eles estão olhando? Um deserto. Sabe o que eles estão olhando? 5 pães e 2 peixes. E sabe o que mais eles estão olhando? Uma multidão. Aqui eu quero te deixar o segredo. Sabe o que Jesus fez? Ele olhou para o céu. Glória a Deus. Ele olhou para o céu. Isso fazia a diferença. Irmão, a direção certa para tu olhar sempre é para o céu. Aí tu está me dizendo, mas então se eu vou ali, dou uma olhadinha. Não, isso aí é o primeiro céu que tu está vendo. Um dia está azul, outro dia está nublado, um dia está com nuvem, outro dia está sem nuvem. Não é isso que eu estou dizendo. Quando ele olhou para o céu, o olhar foi mais longe. Amém? Jesus não estava limitado ao deserto. Jesus não estava limitado à quantidade de peixes e pães. Jesus não estava limitado a que hora que estavam no deserto e nem a multidão. Deus, na Bíblia, Ele te aconselha, já vou chegar, que quer olhar para o céu. Na Bíblia, Deus, Ele aconselha olhar para o céu. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, elas sempre vão tentar te convencer. E eu falo, tu é resultado muitas vezes, na maioria das vezes na tua vida até hoje, resultado das tuas circunstâncias. Fez o que deu, não fez o que quis. É verdade ou não é? Claro que é. E ainda continua fazendo o que dá. E muitas vezes não fazendo o que quer. Tem muita diferença, irmão, entre fazer o que dá e fazer o que quer. Fazer o que quer eu chamo vida sem limites. Amém? Fazer o que dá, te diria que de 97% a 99% dos crentes que frequentam as igrejas do Brasil estão vivendo do que dá e não do que querem. Sabe o que chama isso? Empurrar a vida com a barriga. É acolher qualquer resultado, é onde eu consegui chegar, é onde que deu, e é isso daí. Tá me entendendo? Eu não sirvo para isso. Tu serve? Nem vamos andar junto. Amém, gente? Aonde que tu quer chegar? Aí a tua mente começa a travar. Com as informações que tu tem, por um estudo que eu tenho, mas o dinheiro que eu tenho. Vocês estão me entendendo? E a Bíblia manda, ensina a olhar para onde? A Bíblia ensina a olhar para o céu. A Bíblia ensina a olhar para o céu. Eu falei que as circunstâncias querem te oprimir, te dirigir, não é? Abraão estava assim, eu preguei outro dia aqui. Abraão estava convicto de que ele não teria filho, embora quase 15 anos atrás Deus falou que ele ia ter uma nação. Mas as circunstâncias, elas são fortes, gente. Elas tentam te travar, te limitar e te aprisionar. Abraão estava tão convicto que se tu vai ler o texto de Gênesis 15, ele estava tentando convencer Deus que o escravo dele ia ser o herdeiro dele. Sabe qual é a solução que Deus deu? Falando bem alto para todo mundo ouvir bem.
Sabe o que é a solução que Deus deu para Abraão? Olha para os céus e conta as estrelas. Olhou para onde? Para a tenda? Para a circunstância? Para o escravo? Para não ter filho? Olha para o... Deixa eu te explicar só um pouquinho. Nós estamos chegando lá. Eu vim para colocar uma chave na tua mão. Jesus recebe uma notícia de um homem que ele amava muito, ele e a família, que era Lázaro e as irmãs Marta e Maria. Lázaro está doente e tal. Levou 4 dias para chegar lá. Quando ele chegou lá, estava morto há 4 dias o Lázaro. A própria irmã dele disse, ele já cheira mal. Sabe o que Jesus fez depois que ele mandou tirar a pedra? Ele olhou para o céu. Pode ler em João 11. Jesus, que é o meu modelo de fé, olhou para o céu. Agora vem. Presta atenção, irmão. O que é olhar para o céu? Porque tu vai olhar para 2 lugares só. Ou tu vai olhar para as circunstâncias que tu vive, ou tu vai olhar para o... Ou tu vai olhar agora, a partir de hoje, tu é responsável pelo que tu está ouvindo, porque a Bíblia diz aqui, muito é dado, muito é exigido. A partir de hoje, ou tu olha para a circunstância, ou tu olha para o céu. Mas pastor, se eu só chegar ali e dar uma olhadinha, hoje está nublado, hoje está ensolarado, vai mudar? Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Colossenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses, Jesus, se a igreja de Jesus levasse a Bíblia a sério, meu Deus. Espírito Santo. Paulo, apóstolo Paulo, que já tinha ido no céu umas 3 vezes. Sabe o que ele escreveu lá? Presta atenção agora. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vou te repetir. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Isso é olhar para o céu, é tu olhar para onde está o teu nome escrito num livro. Porque, gente, presta atenção, a Bíblia nos ensina que você que é salvo, você está assentado. Sabe o que é assentado? Isso aqui, para quem está ouvindo a gravação, estou pegando uma cadeira, eu estou assentado aqui, estou ou não estou? Pois a Bíblia diz que eu estou assentado aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Sabe o que significa? Que vocês estão olhando a carcaça do pastor Feijó. Quem tem CPF, quem tem RG, é só a carcaça. Porque o conteúdo está assentado nas regiões celestiais em Cristo. Posso te afirmar, irmã, eu não sou desse mundo. E se tu contar para uma amiga tua, fui no culto, e uma pessoa que estava lá pregando e disse que não era desse mundo. Tinha assombração lá? Eu quero que tu entenda, tu não é deste mundo. Tu está onde? Assentado aonde? Nas regiões celestiais em Cristo, mas os teus olhos não olham para o céu, eles estão olhando esse mundo. Então, o que acontecia? A diferença de Jesus para os discípulos, que eles olhavam a terra, e Jesus olhava o céu. Sabe o que eles olhavam na terra? Luta, escassez, dificuldade, deserto. Era ou não era? Porque o texto de Paulo é: pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são da... Está me entendendo, irmão? Aonde que a tua mente tem estado? Eles estavam a nível de terra, por isso que eles olhavam o deserto, eles olhavam 5 pães, 5 peixes, multidão. Jesus olhava, sabe para onde? Para o céu. Sabe o que tem lá? Abundância.
milagre, resposta, alegria, vitória. Por isso as reações são diferentes. Está me entendendo? E é isso, deixa eu te explicar agora, para ajudar mais um pouquinho, posso? Agora presta atenção, como é que esse negócio, eu estou lá no céu, eu estou aqui, eu pensei que eu só estava aqui, um dia eu ia para lá, não, tu já está lá, irmão. É a Bíblia que diz que tu está assentado nas regiões celestiais, em Cristo, é na pessoa dele. Jesus não é uma pessoa? Ele não é o cabeça da igreja? Ele é o cabeça? O pé acompanha a cabeça? Onde a tua cabeça vai, o teu pé acompanha? Acompanha? Acompanha, irmã? Acompanha. Ou tu de vez em quando sai só a cabeça e o resto fica em casa? Quem sai? Deixa eu ver aqui que tem. Quem é que sai? Só sai a cabeça e o resto fica em casa? Ninguém. Se a cabeça está no céu, aonde que está o pé? Céu. Está entendendo, irmão? Presta atenção para tu entender melhor, uma coisa prática assim, ó. Presta atenção agora, te liga aqui, ó. Diga assim, tô ligado. Se o governo dos Estados Unidos pegar um embaixador dos Estados Unidos e encaminhar lá para um país da África, pode ser o mais pobre, não tem nem saneamento básico, não tem alimentação, uma miséria. Lá onde eu vou mandar o embaixador, nem luz elétrica tem. Ele fica preocupado, o embaixador? Não. Sabe por quê? Porque os olhos dele não estão na miséria daquele país da África. Os olhos dele estão lá nos Estados Unidos, da onde vêm os recursos dele. Tá me entendendo? Meu Deus. Acho que eu sou fanático. Sou. Está definido, sou. Não sei, é isso há tempo. Eu estou dizendo que um homem está cercado de circunstâncias contrárias, de miséria, mas nem saneamento, mas lá na embaixada ele vive abundantemente. Por quê? Porque lá na embaixada não é território africano, é território americano. Sabia disso? Qualquer embaixada da França, lá em Brasília, aquela área é França, não é Brasil. Está me entendendo? Então por que as pessoas daquele país africano sofrem e têm dificuldade e não conseguem mudar de vida? Porque eles estão olhando o quê? As circunstâncias. Mas o embaixador americano está olhando para os Estados Unidos, da onde vem toda a provisão e abundância que ele precisa. Amém? Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Tu estás aqui nesse mundo. Presta atenção agora, por favor, irmão, irmã. A Bíblia diz que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Jesus, se a tua igreja no Brasil levar a sério, nós somos embaixadores de Cristo. Aonde eu estou, irmão, eu não preciso me limitar às circunstâncias. Presta atenção, aonde eu estou, eu não preciso me limitar às circunstâncias, porque os meus recursos vêm do céu. Eu sou embaixador na terra. Eu sou embaixador na terra. Amém? Sabe o que o embaixador tem? Duas coisas. Ele tem uma missão, ele vai para uma outra pátria cumprir uma missão, né? E tem autoridade para cumprir a missão. Eu tenho uma missão. O que é essa missão? É o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. E eu vou falar aqui, ó, a maioria que nem sabe o propósito que tem. Eu já venho há tempo batendo nessa tecla. Para que tu vive? Eu não estou falando propósito eterno. Estou falando propósito para a tua vida. Qual é a tua função na terra? Qual é o teu ministério? Qual é o projeto que Deus quer executar? A maioria que não sabe. E tu precisa saber, porque senão tu nunca vai chegar onde Deus pensou para ti. Amém? Então eu estou dizendo que nós somos embaixadores. Aonde tu anda, irmão? Tu tá limitado às circunstâncias ou não? Diga assim, pastor,
Paciência é uma virtude. Eu estou dizendo que nós somos embaixadores. Por isso nós podemos olhar para o céu. Lembra que eu te falei do embaixador americano? Ele está preso às angústias daquele lugar que ele enviaram? Claro que não. Por quê? Porque os olhos dele, a mente dele está vindo aonde? Presa aonde? Lá nos Estados Unidos, onde tem abundância de recursos. Meu Deus. Bom, a verdade não vai mudar, embora as pessoas não deem uma resposta à altura. Porque quando tu ganha um presente, recebe uma boa notícia, tu faz estadalhaço, já manda no WhatsApp. Eu venho para te dizer uma grande verdade. Amém. Eu quero entender como é o teu coração e a tua mente, mediante do que está ouvindo. Porque eu vou te falar, tu não vai ficar com inveja de mim. Eu vou viver isso intensamente que eu estou pregando. Amém? Eu sei que eu sou embaixador. Então eu posso olhar para onde? Para o céu. Ou seja, não precisamos estar vivendo conforme a terra manda, porque Paulo diz pensar nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra. Foi bom teu irmão falar de cima, sabe por quê? Porque quando aquele homem, aquele religioso chamado Nicodemos foi procurar Jesus, Jesus disse para ele: importa-vos nascer de novo. Você tem que converter, você tem que nascer de novo. Ele falou isso? Para quem lê Bíblia sabe que falou. E quem não lê, vai ler. Sabe o que é nascer de novo? No texto original, ele está dizendo: vocês precisam nascer de cima. Qual é o teu vínculo com o céu? Ai, pastor, meu vínculo é que um dia eu vou para lá. E se Jesus arrebatar, eu vou mais rápido. Que pobreza de vida! Tu precisa entender que tu é embaixador, que não são as circunstâncias que te oprimem, que dirigem a tua vida, mas os teus olhos têm que estar olhando para o... É só tu lembrar do embaixador americano. Ele não está preso, tanto faz, tem miséria, não tem miséria, naquele país tem fome, não tem luz. A embaixada é um luxo. Sabe por quê, irmão? Ele não está preso à circunstância. Ele está conectado lá nos Estados Unidos. Sabe onde que eu estou conectado? No céu. Sabe onde tu está conectado? No céu. Mas pior é a pessoa que não conhece a sua identidade e não sabe quem é. Tu consegue entender que tu é embaixador, uma embaixadora? Seria uma embaixadora, que embaixatriz é a esposa, né, do embaixador. Não sei se meu português agora está correto. Tu consegue entender que tem uma missão para ti e que tu tem autoridade para realizar essa missão? Que há recurso ali, mas tu vai continuar vivendo do mesmo jeito, pensando nas coisas da terra, ou tu vai começar a pensar no céu? Sabe, as pessoas ouvem uma pregação dessa e vai durante a semana encontrar para conversar. Por que não vai fazer aquilo, irmão ou irmã? Pois é, a grana está curta, não sei. Pá, não entendeu nada. Porque era exatamente o que os discípulos estavam fazendo, ela não era? Pegando as circunstâncias para justificar a ação deles. Mas tu vai ficar dizendo, porque se eu tô lá, eu fazia tudo diferente, não fazia nada, tu fazia igualzinho que tu tem feito já. É ou não é? Posso dar um exemplo material? É só um exemplo material. Vai comprar um carro. Tu compra o que dá ou o que tu quer? É só um exemplo material assim. Tá me entendendo? Porque o que tem de crente dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ainda tem plaquinha às vezes na porta da geladeira. E que se tu abrir, a água é da torneira, só água e ar. Estão me entendendo, gente? Então eu quero te dizer uma coisa. Muda a tua visão a partir desta manhã. A partir desta manhã começa a olhar para o céu, porque tu é de lá. Entendeu? É só o teu corpo que nasceu aqui, uns em Butiá, eu em Porto Alegre, outros em outros lugares. É só o teu corpo que nasceu lá. Lembra que eu falei há pouco que Jesus disse que nascer de novo é nascer de cima?
Tu não é nascido mais nem da vontade dos teus pais. Está lá em João 1,12 que eu preguei, acho que é o versículo seguinte, que não são nascidos da vontade da carne e do sangue, mas são nascidos da vontade de Deus. Tu nasceu de Deus agora. Então vai pensar o que? Vai continuar pensando. Ai, pastor, você é cheio de fé. Aí amanhã, quando tu vou fazer aquele projeto agora, puxa aquela caderneta de poupança, tá só lá um xizinho que era para não encerrar a conta. Ah, não dá. Mas como é que fica agora? Tu vem e ouve essa palavra, fica igual os discípulos, olhando para as coisas da terra, olhando para as circunstâncias, enquanto Jesus via possibilidade em tudo. Deixa eu te explicar mais assim, para ser bem simples. A questão do carro, tá? Tu vai comprar aquele carro, tu queria mesmo de 300 mil. Bah, vai ter que ser aquele usado lá de 80. Como é que Jesus está olhando isso? Como é que Jesus está olhando isso aí? Viu como a gente quer convencer ele? Aí tu vai lá e fecha os 80, sabe por quê? É o que dava, não é assim? Gente, a igreja de Jesus vive a história do deserto todos os dias, 365 dias por ano, e neste ano 366, porque teve um dia a mais em janeiro, fevereiro. Vocês estão me entendendo? Eu vim falar assunto sério. Fiz minha parte, irmãos. Se tu vai pegar, vai usar, tu vai ser beneficiado, vai ter resultados. E se não, e se entrou num ouvido e saiu no outro, os resultados vão ser o mesmo. O que vai acontecer é que tu vai ouvir testemunhos maravilhosos e sabe o que vai acontecer? Aquele sentimento triste, parece que é só com os outros que acontece. Não, mas a chave foi dada na tua mão. Mas tu não leva a sério. Amém? Eu vou te falar, o dia que a igreja de Jesus entender quem ela é, que ela tem que olhar para o céu, que ela tem que pensar, sabe, irmã, nas coisas lá do céu, não nas mediocridade da terra, que ela não está limitada mais isso, ela está conectada, igual aquele embaixador, lembra que eu falei? Está conectado lá em recursos sem limites. Eu creio nisso. Os grandes bancos dessa nação tinham que estar na mão de irmãos. As grandes redes de lojas, trabalham numa rede, as grandes redes tinham que estar na mão de crente. Os shoppings tinham que estar na mão de crente, mas vê se está. O que se ouve muito nas igrejas, irmãos, quero dar um testemunho. Orei, fiz campanha, consegui um emprego, já estou de carteira assinada. Está trabalhando lá para o ímpio, que não quer nem saber do evangelho. Não está virado isso aí? Não está errado isso aí? Mas aqui, eu estou dizendo só que nem imagino quem está ouvindo na gravação. As pessoas travadas na mente, elas só pensam nas coisas da terra e não conseguem se desvencilhar para viver as realidades do céu. Presta atenção antes que eu encerre. Olha como o Espírito Santo é maravilhoso. Ele não deixa eu me esquecer. Tu quer ver uma coisa? Tem uma coisa no meio evangélico, agora eu vou falar mesmo. Goste quem gostar e quem não gostar, toma com água para descer melhor. Uns inventaram, botaram um apelido, pediram para Jesus ensinar um modelo de oração. Aí uns chamam oração do Pai Nosso, outros chamam oração dominical, mas isso não é problema, isso aí para facilitar. Sabe o que Jesus falou lá? Quem que eu ouvi? Mas tu vai ouvir para obedecer ou por curiosidade? Porque eu conheço ser humano, gente. Eu quero ouvir, hein? Uns é por curiosidade, só para saber o que era mesmo. E outros não, eu vou ouvir e vou tomar posse. Olha aqui que Jesus disse na oração: seja feita a tua vontade, assim como... Vamos fazer uma oração. Espírito Santo da verdade, Espírito de Deus, eu quero te pedir que tu libere nesta nação um entendimento do que é a tua vontade que está aí no céu, mas que tem que manifestar aqui na terra. É isso que Jesus estava falando. Espírito Santo, abre o entendimento dessa igreja, dos que estão ouvindo esta gravação. Meu Deus, abre a mente da nação brasileira, do povo que diz que é do teu, que te chama pelo teu nome.
que seja feita aqui na terra a tua vontade, como no céu, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tu já pensou qual é a vontade que Deus planejou para ti lá no céu? Será que tu está vivendo? Jesus disse, em outras palavras, Senhor, o que tu pensou aí, tu planejou para mim aí no céu, traz aqui para a terra. Aí os crentes passam umas vidas medíocre, comum. Não é à toa que Jesus fez uma afirmação tremenda. Ele disse, os filhos das trevas. Quem são os filhos das trevas? É aquele lá que tu convida que não quer ouvir de Jesus. Aquele que não vem no culto, que não louva, que não adora, que não toma ceia, que nem fala em língua. O nome dele não está no livro da vida. Jesus disse que esse, ele é mais hábil na presente geração, ou seja, ele tem mais capacidade de realizar no mundo do que os filhos da luz. Ou seja, vou resumir o texto, melhorar para tu entender melhor. Jesus está dizendo, sabe o quê? Que o ímpio lá fora, que não está ouvindo o que está ouvindo, não tem aliança com ele, realiza mais na terra do que os que estão dentro da igreja. E vê se é o que eu estou falando, que as maiores empresas não tinham que ser de crente, por exemplo. Os maiores feitos. Porque Jesus, ele disse o quê? Seja feita a tua vontade. Como é que ele disse? Como? Ó modelo. Como é modelo. Como? De acordo, no mesmo padrão que é no céu. Ou seja, tu já pensou quanto que tem para ti lá no céu, mas que ainda não manifestou na terra? Amém, gente? Eu desejaria que no Brasil, irmãos, tu pode valorizar o que está ouvindo hoje ou não, mas eu gostaria, porque eu sei o que eu estou dizendo, que muitos lugares dessa nação tivessem ouvido esta palavra e não estão. É por isso que os filhos das trevas continuam dando emprego e crente dando testemunho de igreja, na igreja que arrumou um empreguinho e está de carteira assinada. Não estou desprezando. O que eu estou dizendo é que são valores que estão errados. Porque eu sei que se Jesus, que é a verdade, diz que tem uma vontade no céu, e essa vontade ela tem que expressar na terra, alguma coisa está errada. Sim ou não? E vou te falar, e se tu vai continuar do mesmo jeito, só me avisa, me manda por WhatsApp, me manda lá no grupo da igreja. Ó, pastor, ouvi, estava muito lindo, mas não é para mim, vou continuar do mesmo jeitinho. Só me avisa. Para quê? Para não perder tempo. Amém? O que tu vai fazer com o que tu ouviu agora? Esse que é o teu problema agora. Essa que é a tua tarefa agora. O que eu vou ouvir? Eu ouvi uma coisa que é loucura. Porque tu sempre fez igual aos discípulos. Tu sempre olhou o deserto, sempre olhou 5 pães e 2 peixes e sempre olhou uma multidão. Tá entendendo o que eu estou falando em relação às tuas circunstâncias? Quanto deixou de fazer, de realizar, de produzir? Quanta alegria deixou de ter? Porque tu avaliava igual os discípulos. Igualzinho. Mas eu vim dizer hoje, a partir de hoje, tu é embaixador do reino. Olha para o céu. Lembra sempre do embaixador americano. Os teus recursos não estão presos, limitados a essa terra. Fé não é uma loteria, meu irmão, minha irmã. Ai, vamos ver, vamos fazer uma fezinha, vamos ver o que vai dar. Não, fé é a certeza de coisas que se esperam, é convicção de fatos que se não veem. Eu sei que é uma vontade lá no céu e eu quero que ela venha toda para a terra. Até estou pedindo, Espírito Santo, no nome de Jesus, toda a vontade que o Senhor planejou aí no céu, traz para a minha vida na terra. Em nome de Jesus. Senhor, dá saúde para todo mundo que está aqui olhar e ver o que o Senhor fez. Amém? Mas como eu não sou ruim, também me dá saúde para ver naqueles que creram. Eu tenho que crer, irmão. Isso é para quem crê. Amém? Tu vai começar a olhar para onde agora? Para o céu. E não para a terra, como disse Paulo, não é? Ele falou isso? Pensando nas coisas lá do... E não as que são daqui da... Lembra do embaixador? A circunstância é uma e ele vive outra. No meio da circunstância, porque ele está conectado numa fonte de grande abundância, abundante. Amém? E lembra, para um pouquinho, se eu fosse tu, eu ficava incomodado hoje. A partir de hoje,
Meu Deus, é que a gente não leva a sério a Bíblia, irmão. Jesus disse para orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tu não fica, começa a ficar incomodado, irmão. Dizer, para um pouquinho. Irmão, eu vou te falar um perigo antes de encerrar. É tu achar que está tudo bem. Não, cheguei aonde que era para chegar, está tudo muito bom. Cuidado. Por isso que eu te falo: grato sempre, satisfeito nunca. Amém? Glória a Deus. Quem levou a sério a palavra? Não, mas tá, isso aí também, levantar a mão. Crente é bom para levantar a mão. Eu quero saber, quando tu sair lá fora, tu vai ter que ter uma palavra na tua vida agora, com o que tu ouviu hoje, senão vai ser baita de um papo furado. Tu vai ter que ter compromisso. Em uma outra pregação, me lembro que eu falei isso. Compromisso. Porque senão, irmão, vou ser sincero contigo, tu não vai experimentar. Amém? Senão tu não vai experimentar. Quem aqui já está aposentado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começa tudo de novo. Ai, pastor, eu prefiro ficar com aquele saláriozinho lá. Não, estou aqui para te chacoalhar. Irmãos, eu também passo desafios enormes, tu não sabe, mas eu sei onde eu vou chegar. Amém? Vou contar uma história rapidinho, os irmãos já conhecem. Conto ou não conto? Os irmãos gostam de ouvir. É que tem uns que nunca ouviram. Então eu vou contar. Quem já ouviu, ouve de novo. Quem não ouviu, ouve pela primeira vez. Uma vez acharam, um homem achou, disse que isso é uma lenda lá da África. Achou um ovo de uma ave, não sabia o que era, levou lá, botou junto com as galinhas dele, para crescer lá, para cuidarem do ovo. As galinhas foram cuidando, aí aquela galinha diferente, né, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí um dia passou um naturalista por lá, e olhou assim e disse: cara, ouviu a história, né? Como é que ele pegou aquele ovo? Mas isso aí não é galinha, cara, isso aí é uma águia. A águia foi criada ali, irmão. Olha o contexto que a pessoa vive. Assim como ela já ciscava para trás, igual galinha, porque é o que ela via, os modelos dela. O cara disse: ela é uma águia. Tinha que soltar ela. Um dia eles pegaram, levaram lá no monte, soltaram a águia, ela voltou para o galinheiro. Fizeram isso de novo. Levaram de novo. Soltaram a águia. Voltou para o galinheiro. O cara disse assim, ó: viu só, ela é uma galinha. O homem disse: não, ela tem um coração de águia. Amém? Amém. Qual é o coração que bate aí dentro? Qual é a mente que tu tem aí dentro? É a mente de Cristo? Ou é essa mente aprisionada no mundo? Aí eles levaram a águia de novo e viraram o rosto dela para o sol, porque a águia tem uma direção para voar. E quando ela viu aquilo, ela voou, porque ela era uma águia. Ela podia até estar uma galinha momentaneamente, mas ela tinha um coração de águia lá dentro. Amém? É isso que eu quero. Chacoalhar a tua vida. A partir de hoje, vive como quem é águia, como que tem ousadia para voar alto. Tu tem uma vida na terra, passa nessa vida para fazer a diferença. Não passa para ser mais um. Não passa para ser só um CPF, um RG, passa para ser um embaixador, um canal, para que as pessoas possam dizer: Deus passou por aqui. Que as pessoas possam dizer: Deus passou em Butiá pelo pastor Inelino. Deixa marcas.
Amém? Amém. Glória a Deus. Deixe marcas. Então, resumindo, pensa nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Mas o texto é esse, pensa nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3:2. Faz o que Jesus fez, olha para o céu. Faz o que Deus falou para Abraão, olha para o céu. E não é aquele céu que tu está vendo ali da atmosfera. É lá longe, onde o teu nome está escrito num livro chamado Livro da Vida. É onde tu tem vínculo com aquele céu. Meu corpo momentaneamente não foi glorificado, não estou lá ainda, mas eu já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo. Eu vou falar para ti, sabe qual é o meu sonho? É Deus impactar o mundo dos negócios pela minha vida. Porque sabe por quê? Porque lá eles nem falam dele. Deus não está nos planos deles, mas eu sei que eles estão nos planos de Deus. E eu quero ter experiência de ver homens mais ricos dessa nação me chamar para resolver o problema deles. E eu vou dizer, então vamos começar bem essa reunião. Vamos começar orando. Te calamaias, turianda lá vai. Pensa grande, irmão. Quando Abraão estava olhando, achando, eu não vou ter filho, Deus está dizendo, olha para as estrelas, olha para o céu e conta as estrelas. Jesus, em todo o tempo da experiência do deserto, ele via a solução, ele via a resposta, ele via livramento, ele via abundância, ele via gente feliz matando a fome, porque ele olhava para o céu. Amém? Glória a Deus. Fique em pé um pouquinho. E tu vai orar. Vou ser sincero contigo, irmão. Posso? Deve. Tu vai. Eu falei que tem uma palavra compromisso. Vou ser muito sincero, mas deixa eu perguntar para a irmã aqui se eu posso ser sincero. Deve. Pastor, posso ser sincero? Sim. Minha prof, posso ser sincero? Com certeza. Glória, agora Deus. Irmãos, tu pega essa palavra e tu passa a acreditar e assume um compromisso com ela, ou se tua vida vai continuar a mesma. Eu podia fazer 2 apelos. Um é quem quer continuar do mesmo jeito. Acha que onde tu chegou o máximo era esse? Amém. Tu acha que o máximo era esse? Então, um apelo para esses, e a gente ora por eles. Não sei nem que oração eu vou fazer, mas orava. Oraria. Já estou dizendo oraria. Pretérito do passado, né? Porque eu não vou fazer. E quem quer assumir um compromisso de começar a olhar na direção certa, de entender o conselho que Deus deu para Abraão, olha para os céus, de entender que Jesus, na frente do túmulo do Lázaro, ele mandou tirar a pedra, mas ele olhou para o céu, ele sabia com quem ele estava vinculado. E quem vai assumir um compromisso com a palavra que Paulo disse, pensai nas coisas lá do alto. Irmãozinho, quando for fazer uma coisa e vai olhar, aquilo ali é R$1.000, só tem 20. Tu está olhando para as coisas da terra. Sabe quem é que está impedindo Deus fazer milagres extraordinários na terra? Os supostos crentes. Porque eles não são libertos na mente. Amém? E é isso que nós precisamos. Então tem que assumir compromisso. Ou tu continua do mesmo jeito, ou tu diz, não, Deus, eu vou mudar minha história. E vou falar para ti, eu não ponho a mão no fogo por todos que estão aqui me ouvindo. Amém? Porque isso aí é uma decisão extraordinária, uma decisão forte. Decisão forte. Amém? Sabe o que tu vai ter que fazer? Diferente do que já tem feito. Se tu fizer o mesmo trechinho, sabe qual é o resultado? O mesmo. Amém? Então faça a sua oração, porque eu trouxe essa palavra para ti. O compromisso agora é teu. Ou pega ou larga. Pode fazer a tua oração aí. Torimai, Korishai, Dekoldoromashei, Arigou, Techemagai, Torinekan, Taramanan, Torogoshiribakantarai.
Ora gandaramachere barahai. Espírito Santo, ensina a tua igreja a levar a sério a Bíblia, a entender a tua palavra, que eles precisam olhar para o céu, que são embaixadores, que os recursos não estão limitados às circunstâncias, mas são provenientes de um lugar que até a rua é de ouro. Ouro é tão barato lá que Deus pavimenta a rua com ouro. É isso que eles precisam entender, essa conexão, e pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Ou seja, que eu não preguei, mas falo agora, pensar como quem é cidadão, cidadã celestial, e não pensar como um qualquer terráqueo que anda nesse planeta. Precisamos pensar como cidadão, cidadã celestial. Amém? É pensar como cidadão celestial. Diga, eu não sou deste mundo. Amém? E pastor? A gente precisa entender isso, igual a irmãzinha